O que eu posso esperar para o meu mundo profissional ou para o meu mundo empresarial em 2019? O que vai acontecer? Quais são as tendências? É sobre isso que nós vamos falar neste último vídeo do ano. Vou basear o vídeo de hoje num estudo anual que a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele é chamado de macro tendências mundiais, e ela faz essa relação das tendências, né, mundiais e com as expectativas geradas para 2019. Isso é importante não só para as empresas, mas para os funcionários também, porque quando eles entendem para onde o mundo está indo, eles entendem especializações que eles precisam fazer, algum ajuste técnico ou ajuste de comportamento que vai ser necessário para o desenvolvimento da sua carreira profissional. Importante a gente lembrar de que para o ano que vem, vocês vão escutar hoje um pouquinho de passarinho, às vezes cachorrinho latindo e tal, porque eu tô fazendo o vídeo no fim de semana, então eu tô fazendo da minha casa, eu não tô fazendo do escritório. Mas voltando aqui, a gente tem um outro ponto no Brasil que é a mudança de governo. E não é uma mudança de governo, uma continuidade, nós temos uma ruptura em termos de mudança de governo e isso também precisa ser levado em conta na hora da gente desenhar qual vai ser o nosso planejamento de 2019, tá? Seja profissional, seja empresarial. E quando a gente fala nesse desenho de planejamento, a ideia é que a gente faça de uma maneira bastante realista. Muita gente tem fé no governo novo, muita gente não tem fé no governo novo, mas vamos deixar essa crença de lado e vamos trabalhar em cima, crença positiva ou negativa, em cima de dados e fatos para a gente poder analisar, trabalhar isso da maneira mais fria possível. Independentemente das suas crenças e das suas tendências, algo que é muito importante no momento de transição no país e no momento em que o mundo está efervescendo, né, as coisas estão fervilhando tanto, é você ter um plano B. Então, tudo que você planejar para 2019, pense sempre em ter um plano B e uma sugestão: guardar dinheiro, principalmente no primeiro semestre, porque nós estamos num momento muito sensível, muita coisa está mudando no Brasil e no mundo. Então, ter um plano B e trabalhar com um pouco de cautela, não se entusiasmar demais, também não ser pessimista ao extremo, mas uma recomendação: vamos guardar, vamos poupar, principalmente nesse primeiro semestre, enquanto as coisas estão se ajustando. Agora vamos entrar nessa parte de mercado. Demandas por produtos básicos, elas sempre vão existir na alimentação, energia. Se por um lado essas demandas aumentam com o aumento da população, também aumenta o número de empresas e de profissionais que se dedicam a essas áreas, como por exemplo a área de alimentos, que é a mais básica. Então, o que é importante? A gente não olhar de maneira simplista. Alimento é uma demanda básica. Então eu vou entrar nessa área porque certamente eu vou ganhar dinheiro. Gente, não é tão simples assim. Eu vou entrar nessa área. Por quê? Porque assim como você está entrando nessa área, outras pessoas estão olhando e também vão entrar nessa área. Nós temos demandas urgentes de sobrevivência após um período bem complicado que foi 2018. Mas nós não podemos focar em suprir só a nossa demanda imediata. Porque se a gente pensa somente no curto prazo, todos os prazos passam a ser curtos. Quanto mais a gente só fica suprindo a nossa demanda de curto prazo, mais nós vamos ter questões emergenciais para resolver, porque a gente nunca olhou para o longo prazo, a gente nunca fez essa construção no longo prazo. Então é importante a gente trabalhar paralelamente, por mais que o ano de 2018 tenha sido difícil, e nós estamos com uma série de demandas, às vezes uma série de vontades, né? Faz tempo que eu não faço tal coisa, agora que está entrando um dinheirinho. Então eu diria para vocês, vamos ter cautela, tanto no trabalho quanto nos negócios. Vamos olhar um pouquinho agora os setores que esse estudo na Fiesp, que eu vou deixar aqui para vocês verem quais são os setores. E eu vou deixar o link para o estudo completo também na descrição do vídeo. Quem quiser olhar passo a passo aí do estudo, pode olhar aqui na descrição do vídeo.
Então, eu estou olhando aqui primeiro o slide 4 desse estudo da Fiesp. Então, o que ele mostra? Ele mostra as demandas que estão sendo apresentadas no mundo. Então, ele mostra crescimento populacional, crescimento econômico esperado. Então, quando você olha para a América Latina hoje tem baixo crescimento populacional e não se espera um crescimento econômico muito grande. Quando a gente olha para a América do Norte, eles mostram o quê? Uma demanda maior por produtos mais sofisticados, eles estão indicando um aumento de renda per capita. Então, o que isso pode significar se eu exporto ou penso em exportar para os Estados Unidos? Será que, dependendo do tipo de empresa que eu tenho, vale a pena eu pensar em ter um parceiro lá? Isso é importante a gente analisar, olhar para o mundo inteiro, mesmo que o nosso negócio seja local. Até porque, às vezes a gente tem um negócio local, a gente tem uma loja, uma prestação de serviços locais, mas na nossa cadeia a gente pode depender muito do que vem de outros países. Então, a situação de outros países também é importante a gente olhar, mesmo que o nosso negócio seja local. Quando a gente olha para o leste asiático, de novo, a gente vê um crescimento grande de renda per capita, mas também a gente está olhando que são empresas que estão indo para o mundo inteiro e elas passam a competir com as nossas empresas. Esses profissionais estão indo para o mundo inteiro, eles passam a competir também com os nossos profissionais, porque lembrando que você não precisa hoje, dependendo da área que você trabalhe, estar num determinado país para competir com um profissional de um determinado país. Você não precisa que esse profissional imigre para o Brasil para ele competir com você, dependendo da área que você trabalhe. Mas vamos lá, quais são os setores em que deve haver crescimento? Então se coloca uma intensificação de demanda por alimentos em função do crescimento da população em algumas áreas do mundo. A questão da energia, quem acompanha os noticiários hoje vê que a demanda por energia cresce. A gente tem um problema grande hoje, por mais que haja reservas de petróleo, mas com os combustíveis fósseis existe uma demanda por energia limpa. Então essa é uma área que vai estar muito, não só em conversa, mas em muita atividade no próximo ano. Expansão do entretenimento e turismo, as pessoas estão cada vez mais querendo viajar, elas estão curiosas por lugares novos, novas tecnologias, mudança de padrão de produção. Por mais que a gente tenha algumas discussões hoje, algumas tendências políticas que não levem essa questão ambiental tão em conta, hoje a sociedade pede mudança nos padrões de produção. Elas pedem uma produção mais limpa, assim como elas pedem uma energia mais limpa. Urbanização e emergência nas megacidades, de novo, o que está acontecendo? Cada vez mais com a mecanização da agricultura, com a facilidade que você tem hoje de deslocamento, muita gente está vindo para grandes cidades. Cada vez mais essa urbanização está aumentando. O que isso pode significar no seu negócio? Que problemas esse grande aumento das cidades pode trazer para que você possa oferecer uma solução com o seu negócio, ou que você pode adaptar o seu trabalho para trabalhar em empresas que vão pensar nessas soluções. Infraestrutura moderna e competitiva. Estamos vendo cada vez mais que falta infraestrutura no mundo. Nós estamos com problemas de infraestrutura antiga. Vamos lá, agora recentemente, essa ponte aqui em São Paulo, a gente tem uma série de obras que não são terminadas. Então, a questão da infraestrutura é uma demanda muito grande em termos mundiais, tanto na necessidade de aumento dessa infraestrutura, quanto da modernização dela. Envelhecimento da população. Cada vez mais as pessoas estão ficando mais longevas, cada vez mais elas estão trabalhando até mais tarde. O que o envelhecimento da população pode trazer de oportunidades para o seu negócio ou oportunidades para a sua carreira? Você, profissional 40 a mais, será que a partir desse envelhecimento da população, essa amplitude do período em que a pessoa continua trabalhando, a gente vai se aposentar cada vez mais tarde, o que a gente pode olhar para isso como uma geração de oportunidade? Aumento das tensões geopolíticas. É só a gente olhar aí na mídia internacional que a gente percebe que hoje a gente tem vários países que estão numa relação
eu não diria às vezes relativamente, às vezes bastante complicada. O que isso vai impactar na economia? O que isso vai impactar na sua área de atuação? Então é esse olhar que é importante que a gente tenha. Por isso que um estudo que é mundial, ele é tão válido também para quem tem um pequeno negócio ou para quem trabalha numa empresa, às vezes numa empresa regional. Então, vamos falar de oportunidades. Às vezes você olhou para essas áreas que o estudo mostra que vão ser as áreas de mais demanda no ano que vem, você olha, mas eu não tenho nada com isso, mas eu não trabalho em nenhuma dessas áreas, então para mim não vai ter oportunidade. Vamos pensar que eu trabalho aqui com a área de comunicação. Poxa, será que se vai ter esse aumento de demanda por energias limpas? Será que não é importante eu começar a entender desse mercado e de repente eu consigo oferecer um serviço especializado para empresas de energia? Nossa, mas eu não trabalho na área de construção. Então esse setor de infraestrutura, ele não vai me afetar. Mas eu trabalho na área de tecnologia. Será que eu não consigo desenvolver tecnologias que facilitem essas mudanças para se criar projetos, para se criar uma série de coisas que estejam ligadas à infraestrutura? Ah, mas eu tenho uma empresa de limpeza, então não vai ter nada a ver com essa questão da infraestrutura. Será que não? Será que diante de essa demanda que vai surgir de infraestrutura, o que eu posso desenvolver dentro da minha empresa de limpeza que possa atender novos negócios que vão surgir, que possa atender lugares onde vão ter obras de infraestrutura? Será que eu posso oferecer, por exemplo, um serviço especializado para moradias que estão em volta de uma grande obra que o governo vai fazer? Com produtos específicos, com uma equipe que vai lá e faz uma limpeza mais rápida. Então, mesmo eu tendo uma empresa que não tem nada a ver com algum desses setores diretamente, eu posso adaptar o meu trabalho e mesmo sendo um profissional, de repente eu sou um profissional da área de comunicação, vamos dizer, que foi um exemplo que eu citei, será que se eu entender um pouco mais de infraestrutura ou de energia, eu não posso me tornar um profissional que seja importante para essas empresas? Eu não posso me tornar um profissional competitivo que seja disputado pelas empresas dessas áreas? O que eu não posso, gente, é ficar pensando de uma maneira simplista e pequena. Eu quero voltar àquilo que eu falei da alimentação no começo, que é uma demanda básica. Ah, então a área de alimentação, a demanda vai crescer, então é só eu trabalhar com alimentação e que tá tudo certo. Então eu tenho garantido que eu vou ganhar dinheiro. Não, como eu coloquei para vocês, os setores tendo demandas, as ofertas também aumentam de empresas querendo trabalhar nessa área. E aí, qual que vai ser o seu diferencial? Primeiro, entender profundamente como funcionam esses setores para os quais você vai querer prestar serviços. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você começar a ler, acompanhar, começar a pensar sobre o assunto, você vai se diferenciar daquela empresa ou daquele profissional concorrente que está aproveitando a onda. São coisas diferentes. Aproveitar a onda e aproveitar a oportunidade. Aproveitar a onda é aquilo, você surfa ali por cima. Aproveitar a oportunidade, você vai se aprofundar, entender e realmente se tornar um profissional que vai, ou uma empresa que vai oferecer algo que efetivamente mostre que você entende as demandas desses setores que estarão em alta no ano que vem. Quero aproveitar e agradecer a todos vocês a audiência deste ano. Nós vamos voltar na primeira semana de janeiro, acho que dia 6 de janeiro, que é o primeiro domingo. Agradecer e desejar a vocês um excelente fim de ano e que vamos trabalhar ano que vem com planejamento, sem ser extremamente otimista, sem ser extremamente pessimista, mas trabalhar em cima de fatos e dados, em cima de informações e, acima de tudo, em cima de confiança em que vocês podem sim ter melhorias na sua empresa, melhorias na sua vida profissional. E podem contar aqui com a gente para todas as dicas, quiserem mandar dúvidas, fiquem à vontade. Não se esqueçam de se inscrever no canal,
curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Voltamos no primeiro domingo de janeiro e um bom fim de ano a todos.